fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos compreendê-la um pouquinho. Jesus ali, eles tinham trabalhado a noite inteira e não havia pegado peixe algum. Jesus disse a eles, após ter dito a palavra para o pessoal da barca onde eles se sentaram, logo após ele ter anunciado a palavra, a sua pregação, ele pede a Simão que afaste para águas mais profundas e que lançai as redes. Simão disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas em atenção à sua palavra, vamos lançar as redes. E assim fizeram, e para a surpresa deles, a quantia de peixe que pegaram foi imensa. A palavra está nos dizendo que depois de dar sinal para outra barca, encheram as duas barcas ao ponto das redes quase se romperem e das barcas também quase se afundarem com tamanha quantidade de peixe que pescaram. Bem, o que nós podemos imaginar, eu deduzir da minha maneira de interpretar, que ele disse: farei pescadores de homens. Bem, os peixes são os cristãos. Então, fareis pescadores de homens. Então, os peixes simbolizam nós, os cristãos, e somos pescados
pela palavra do Senhor, pelas redes que foram lançadas. E as barcas simbolizam a igreja, a comunidade. Então, Pedro, na verdade, ele se atira aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu sou um pecador. Mas Jesus disse: eu farei de vós pescadores de homens. Porque Jesus ele tem uma filosofia muito diferente da nossa humana. Nós, quando vamos procurar alguém para fazer algo, nós procuramos alguém que sabe fazer aquilo. Jesus é o contrário de nós. Ele procura as pessoas que não sabem fazer para ele capacitar aquelas pessoas. Desde que você se empenhe e acredite verdadeiramente que Ele é o Senhor. Então, Ele vai chamar você para te capacitar. Ele não vai chamar os capacitados, em si, aquelas pessoas que se julgam incompetentes ou que outras pessoas acham ela incompetente para aquela finalidade. Jesus vai chamar aquelas pessoas e vai capacitar. Olha como é a bondade do nosso Senhor, porque Ele nos conhece profundamente, todas as nossas fragilidades, nossos pecados, nossas condições. Então, Ele está nos dando uma oportunidade, segunda após segunda de nossa vida, de nos reconciliar com Jesus, nos apegar com Ele, segui-lo, para que Ele possa nos capacitar. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, abençoado e iluminado por nosso Senhor Jesus Cristo, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha